do senhor Leon, como é que você falou? Leon do Palestra. Leon do Palestra, queria fora. Aí quando ele faz a jogada lá pro gol, contra o Cuiabá, quando o Luan ajuda na final da Libertadores, aí fica caladinho, vai fazer fila para pedir desculpa. Só lembrando das falhas e dos acertos. Exatamente. Luan falou sobre esse jogo importante contra o Pereirão. Estamos falando de quartas de final de Libertadores e ninguém chega ali por acaso. Se eles estão ali é porque eles têm qualidade e fizeram por onde, tem uma trajetória até chegar ali. Então, encaramos esse jogo com muito respeito. Na casa do nosso adversário, vamos ir lá para tentar sacar um bom resultado, como o nosso professor fala. E na próxima semana temos o jogo na nossa casa, mas pensando agora na casa deles, acredito que vai estar uma atmosfera linda de Libertadores mesmo, e a gente vai lá para fazer o nosso melhor e tentar sair com a vitória. Tá aí o Luan. Eu falei brincando, mas realmente o Luan tem as fases, né? Não pode cometer uma falha que já cai o mundo em cima dele. E já fez grandes jogos pelo Palmeiras. Teve base, né? Jogador que teve base. Teve mesmo, verdade. Foi formado aonde? Em qual local que ele São foi Januário. formado? Então tá bom. E esse confronto contra o Deportivo Pereira, que está lá atrás no Campeonato Colombiano, ganhou no final de semana, ganhou, né? Você lembra de quem? 3-0 no Jaguares de Córdoba. Esse é o Capitão América, tá vendo? Eu não lembrava o nome do... Como veio Pereira para esse jogo contra o Palmeiras, amigo Eugênio? 10 atrás e 1 na frente. Retranca. Ou talvez 10 atrás e um recuado. Pega ratão? Jogando pega ratão? Retranca total, máxima lá atrás. Mas assim, sem crítica aqui, tá? É como o time chegou até esse estágio da competição, foi como superou o Independente Del Valle. Agora, quando sai, sabe o que faz com a bola. Não sai ela louca, vai pro jogo. É um time que tem seus méritos. Tecnicamente, é muito inferior ao Palmeiras, individualmente, mas é uma equipe que, assim, conseguiu ano passado ser campeã da Colômbia. Um clube que vivia um momento de intervenção estatal, né? Esse clube ficou quase 10 anos sob intervenção do Estado, porque tinha muitas dívidas. E aí foi campeão. No que foi campeão, um dos credores comprou outras dívidas e passou a ser o maior dono da dívida e assumiu o clube. E passou a ser o dono do clube. E isso no meio dessa transformação de campeão colombiano para Libertadores da América, conseguiu se estabelecer. Não tem grande investimento, contratou reforços agora nesse meio de ano. Um deles, Roque Balboa. Que fez 2 gols nessa vitória sobre o Jaguares no final de semana. Mas é um time que vai ficar, a maior parte do tempo, sem brincadeira, né? Retrancado. E foi assim que conseguiu chegar até aqui. E vai tentar propor esse tipo de jogo contra o Palmeiras. Sair no contra-ataque, sair de uma bola lançada, para ver se consegue a classificação. Acho que é pouco. O Palmeiras é mais forte, indiscutivelmente. É muito favorito para o duelo. Mas precisa entender que esse time não está aí por acaso. El Equipo Matecanha, que é como é chamado lá o time do Pereira. Matecanha também é o nome do aeroporto da cidade de Pereira, Aeroporto Internacional de Matecanha, região cafeteira da Colômbia, produtora de café. Considerando tudo isso que você acaba de dizer, vai fazer a tática do morcego, como diz o amigo Oswaldo Pascoal. Um beijo para Oswaldo Pascoal, que nos acompanha. Tática do morcego, todo mundo pendurado lá atrás. Tática do Pereira, né? Chegou, eliminou o Independente Del Valle, etc. Jogo difícil, Libertadores. Se apostarmos as fichas hoje, um dia antes do jogo amanhã, né? Quantas fichas para o Palmeiras passar no confronto e pro Pereira? 8-2? 7-3. 8-2, você achou muito exagerado. Mas muito exagerado. Já é bastante, né? Bastante. 70%, eu colocaria 70% para o Palmeiras de probabilidade de superar o duelo, né? Em jogos de ida e volta. Que cuidados deve ter o Verdão nesse confronto? Breiler e Prats. O Prats acha que o Palmeiras deu azar. Deu azar. Não é que deu azar. Eu acho que o jogo ele é mais complicado do que parece. Você acha? Porque o Deportivo Pereira teve até agora um grande mérito de piorar as equipes que ele enfrentou. O Independente Del Valle nunca teve dificuldade que teve como enfrentou o Deportivo Pereira. A gente viu o Del Valle atropelando o Corinthians na fase de grupos, time de muitas trocas de passes, de muita movimentação. Mas lá em o Deportivo Pereira lá em Quito teve muita chance para ganhar. Isso é outro Ganhou detalhe. do Boca lá na Bomboneira? O Deportivo Pereira, em alguns jogos em que ele cedeu muitas chances aos adversários, os adversários também não conseguiram fechar o jogo.
E aquela história, Bel, de que o jogo às vezes está muito tranquilo e você não define, não fecha, uma hora tu sofre o gol que sofreu o Del Valle e está eliminado. Depois perdeu um pênalti, tudo bem, mas foi eliminado. O Pereira, na fase de grupos, enfrentou o Boca Juniors. Também conseguiu piorar o Boca. Piorar numa situação em que o time fica pouco tempo com a bola. Estou com o Eugênio, muita gente para defender. Geralmente com uma linha com 3 zagueiros, que às vezes é uma linha com 5, 2 jogadores que marcam muito em frente à área. Uma saída rápida com os alas, principalmente, né? O Pereira tem como um dos nomes da defesa o Quinteiro, que foi zagueiro do Fortaleza, do Vasco, jogou a Série B até pelo Vasco. É um jogador que tenta jogar muito na imposição física. Não é tecnicamente um bom jogador, mas jogador de boa bola aérea. O time tem uma bola parada que é muito trabalhada. É enfrentar o time que melhor trabalha a bola parada no Brasil, na América do Sul, que é o Palmeiras, né? Agora, é um outro nível de jogadores inferiores aos jogadores do Palmeiras, mas que, bem ou mal, defende-se de uma maneira competente, né? Faz poucos gols, sofre poucos gols. Eu acho que pode ser aí um detalhe para o Palmeiras tomar cuidado a partir de amanhã. Eu brinquei com o Roque Balboa, mas é sério. Um argentino chama Adrian Roque Balboa. É um dos 3 novos inscritos pelo Pereira para essa fase e fez 2 gols nesse jogo do final de semana contra o Jaguares. É uma novidade, não sabemos. Vai se destacar contra o Palmeiras, mas é uma novidade, um argentino que já chegou fazendo gol. Mas no Palmeiras tem Rafael Veiga, que faz gol. Sim. Tem Rony, que faz gol. É um outro nível. Tem Arthur, tem Dudu, tem Gabriel Menino. É o Palmeiras sempre forte, né, Breler? E o Deportivo Pereira tem sido meio Roque Balboa na Libertadores. Aquele adversário, a equipe que apanha, sofre, parece que está derrotada e, de repente, derruba o seu rival, que aparentemente era mais forte. Então, o Palmeiras precisa, para mim, o segredo desse jogo é a efetividade. O Palmeiras conseguir converter mais as chances que cria. Contra o Cuiabá, por exemplo, o Palmeiras teve um bom volume, o Palmeiras merecia ter vencido por mais, mas faltou um capricho. Faltou ali, até quando a bola chegou no Flaco Lopes, teve oportunidade de também sair dessa fase, conseguir fazer gols, se recuperar até mesmo do ponto de vista anímico, mas o Palmeiras pecou nesse aspecto. Então, contra o Deportivo Pereira, que é um time que sabe resistir bem, time que, mesmo concedendo chances ao rival, sabe matar o jogo na hora certa, isso daí pode custar caro. Então, o Palmeiras, principalmente nesse jogo de ida, precisa aproveitar muito bem as chances que criar. Uma pergunta que está embaixo de você aí, ó. Verdão é o maior favorito das quartas? Eu acho que é, não é? Eu acho que o Fluminense tem uma vantagem maior. É mais favorito o Fluminense do que o Palmeiras contra o Olímpia? O Olímpia deixou uma impressão muito positiva, mas também muito pelo que o Flamengo não apresentou. Há uma diferença técnica grande de Palmeiras e Deportivo Pereira. Tecnicamente, talvez seja a maior diferença, a disparidade em relação aos jogos das quartas de final. Mas eu acho que o Fluminense tem uma tendência de conseguir, talvez no Maracanã, uma vantagem mais expressiva, né, para o jogo da volta. O Olímpia teve uma das melhores campanhas, hein? Na primeira fase, Sim. hein, senhor? Com o Aguirre ainda, né? O senhor está esquecendo, hein? Fosse o Fluminense pegando o Deportivo Pereira, comparado ao Palmeiras, teria maior favoritismo? Aí eu já tenho mais dúvida. Então, mas o Palmeiras tem algo a favor que Sim. Essa casca. O Gênio Leal lembrou é um trabalho, aqui. Né, Breler, que é muito consistente. Você é um também trabalho lembrou. de clubes da América do Sul, é um trabalho já de longa data, um trabalho muito vencedor, com jogadores muito acostumados a jogos assim, de Libertadores. Não, Palmeiras. O Palmeiras. Né? Então, eu acho que o jogo pode ficar mais complicado por essa tendência do Deportivo Pereira conseguir se defender bem, ou resistir bravamente, com organização para ficar pouco tempo com a bola e ficar protegendo a sua área. O time fez isso bem até agora. Números de Palmeiras e de Deportivo Pereira na tela do F360. As campanhas dos 2 clubes até chegarem aí às quartas de final da Libertadores da América. O Pereira, aproveitamento de 50%, 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nesses 8 jogos, fez 7 gols, só sofreu 6, assim como o Palmeiras. Olha aí, vocês destacaram a defesa? É verdade, os números comprovam o que disseram o Eugênio e o Prates. 6 gols sofridos, assim como o Verdão. Mas o Palmeiras faz muito mais gols, ou fez 17, e o aproveitamento é de quase 80%, Breler. Então, o Palmeiras é um time que é acostumado a esse tipo de jogo. É claro que no ano passado houve a frustração com aquela eliminação para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense do Filipão, que muita gente imaginava, o Atlético Paranaense é a retranca, não vai jogar, mas um Atlético que soube incomodar e soube sair também em momentos certos.
Então, o Deportivo Pereira certamente se apega a essa possibilidade de conseguir matar um jogo num contra-ataque, como matou no jogo de ida contra o Del Valle, explorar as poucas fragilidades do Palmeiras. Isso é um fato, né? O Palmeiras hoje tem poucos defeitos. Um deles ainda de difícil solução, é verdade. Você, depois da saída do Danilo, o meio-campo do Palmeiras perdeu um pouco de combatividade, embora o Zé Rafael tenha se adaptado muito bem a essa função, o Richard Rios ganhando espaço agora. Eu ia perguntar isso. Você falou perdeu combatividade. O Zé Rafael joga vôlei? Não, joga futebol e luta boxe também. É um cara... Não, o boxe ajudou nesse condicionamento físico dele, mas ainda assim é um Palmeiras que tem dificuldade de achar o complemento a esse primeiro volante. O Gabriel Menino e o Richard Rios, tecnicamente, são muito bons. Richard Rios até com estilo de futsal, Gabriel Menino, jogador de muita saída, de muita chegada na área adversária, mas ainda assim não são jogadores que dão a mesma segurança que o Palmeiras tinha com Zé Rafael e Danilo. Ali eram jogadores de muita pegada e o Zé Rafael até com mais liberdade, mas executando essa função ali incansavelmente. É claro que o Abel conseguiu, de certa forma, melhorar esse rendimento do meio-campo, mas eu vejo ainda como um ponto a se evoluir. E pensando nesse tipo de jogo, que o Palmeiras, em alguns momentos, vai precisar correr para trás para evitar contra-ataque, é algo ainda que o time peca em conseguir encaixar essa marcação contra adversários que têm transição rápida e jogam mais fechados. Mas é pouco ajuste, não é algo que o Abel perca o sono, mas ainda assim precisa ter um meio-campo muito atento a essas transições do Deportivo Pereira, que é um adversário que gosta de jogar dessa maneira e costuma ser muito efetivo. Quando tem a oportunidade, vai lá e marca. Vocês têm razão. Libertadores nunca tem jogo fácil, não é verdade? E quem menospreza adversário se dá mal. Mesmo assim, 8 fichas para o Verdão e 2 para o Pereira. Certo, Prats? 7-3. 7-3? 7 Palmeiras, 3 Deportivo Pereira. O Breiler é mais ousado, quer ver? 7-3 também. Vou fechar com os amigos aqui. Não, mas a sua cadeira da empolgação eu entendo. Uma fichinha a mais. Claro, é isso aí. Faz sentido. É uma certa...